Salve família, Cleosmar, Punga MC, Pícaros, Pica família. Antes de eu começar a vir família, inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa aquele like família. Reta final de mais uma semana e bem-vindos. Traz claramente novidades do mundo do futebol africano com os comentários de Luís Correia e do meu irmão Rachid Incoté. Ainda no universo do desporto, conversamos com o atleta de artes marciais, o Shido Boris, e do mundo da música, a talentosa e belíssima cantora e compositora Jocelyn, a.k.a. Fox, que está aqui para nos contar novidades do novo single. Será que é verdade? Será que é falso? I don't know. Vão saber agora. Jocelyn, more. Mané, boa tarde. Como é que tu estás? Ótimo, contigo aqui, Fox. Boa tarde. Boa tarde. Estás bonita. Obrigada, também estás. Eu não. A Joss disse que eu estou bonita porque eu estou bonito. Estás. Ouviu, né? Joss, antes de mais, novo single, não é? Exato. O que é que se passa na tua vida? Há muitos falsos agora, é? Oh, meu Deus. Olha, por acaso, esta música, assim, eu lancei esta música no dia 20 de setembro. É uma música muito especial para mim, apesar de ser chamado falso, porque esta música conta uma história diferente. Conta a parte do amor que a gente não gosta. Quando chega aquela parte que ninguém gosta e que... Porque nós queremos é ser amados, amar e ser amados. Então, essa música fala o contrário. Fala de um amor não correspondido, de um amor falso, de um amor que mente, que ilude, que trai. E é isso, é por isso que a música chama-se Falso, porque nessa música eu estou a chamar essa pessoa de falso, porque é o que essa pessoa foi, falso. É que falas isso com uma convicção, eu estou com medo. Essa pessoa também... Existe essa pessoa? Olha, primeiro, vou-vos contar, gente, essa música não foi escrita por mim. Foi escrita pelo Mr. Carly. Eu me lembro quando eu fui ao estúdio dele, ele disse, eu tenho uma música para te mostrar. E eu, sério? Ok. Porque eu sei sempre que o Mr. Carly tem algo para me mostrar, é sempre bom, ele é incrível. Pois é. E então ele mostrou a música e eu, eu quero essa. Vou lançar essa. E ele, tens a certeza? Eu disse sim. E depois, na segunda parte, é que eu e o Hilário já entramos. Me acredita, era uma boa. Foi aí que eu escrevi e que nós começamos a alinhar aquilo. Mas a ideia inicial é do Mr. Carly, porque eu sei que há muitas pessoas que estão a pensar que essa música foi dirigida a alguém, mas não. É uma música escrita pelo Mr. Carly, mas olha, se a cara possa servir, não é? Mr. Carly, charote para ti, meu irmão, um grande abraço, homem, máquina mesmo. My Vibe Music na casa, a representar. Joss, claramente que a pessoa que canta, muitas vezes canta o que sente, muitas vezes canta o que sente que os outros também sentem à sua volta. Mas essa música aqui em específico, embora não tenha sido escrita por ti, mas de uma forma reflete um pouco a tua realidade ou não? Reflete? Sim, até porque a gente conhece pessoas a vida toda, né? Só que às vezes, no mundo que nós estamos agora, está muito difícil amar. Eu não acho. Isso, homem. Bom, olha, eu vou dizer uma coisa, eu fico feliz. Se tu estás a ser correspondido, se estás a encontrar aquilo que tu mereces, olha, eu fico muito feliz por ti, mas há muitas pessoas que não. E eu, por exemplo, eu estou naquela fase que... tentando evitar, né, tirar as pedras do caminho, aquilo que não me serve, aquilo que não me acrescenta em nada. E às vezes acabamos por encontrar pessoas que tu envolves ou tu tens algum tipo de relação e estás apaixonado, ou estás a conhecer a pessoa bem e depois tu vês que essa pessoa não vale nada. Já dizia a Soraya Ramos. Porém, aqui é uma situação diferente. Estás a fazer rir. Boca balinada. É verdade. Então, mas aqui é diferente. E aqui, sim, fala de uma parte do amor que ninguém gosta. Todos nós já passamos por isso. Então, mas como eu disse mesmo, é uma música que não foi escrita por mim, mas que sim que reflete coisas que eu já passei antes. Eu não digo que eu passei agora, porque graças a Deus, tipo, I'm trying to stay out of trouble. Estou a tentar, tipo, tirar os problemas do caminho, porque, claro, eu acho que eu mereço um amor que me respeite, que me ame e que me dê o devido valor. E se não for assim, não quero. Não vale a pena. Se não for para acrescentar, baza. Exatamente. Tu és uma pessoa que és emocionada no campo em que, quando estás com alguém, dás tudo de ti, correspondes à pessoa ao máximo e estás lá presente. Eu vou dizer, eu estou numa fase que eu já não me apaixono tão facilmente. Eu posso me encantar facilmente. Agora, apaixonar... nesse momento, eu estou numa fase que eu sou bué... como é que desprender das pessoas é fácil. E por mais que às vezes doa, eu sou aquela pessoa que quando eu sei que eu mereço alguma coisa, então, por mais que me doa,
ter que abandonar aquela pessoa, aquela relação, eu vejo que é melhor para mim e caminho em frente. Então é que eu estou a tentar fazer nesse momento. Então eu não consigo me apaixonar tão facilmente. Eu posso estar com uma pessoa que está a conhecer, mas eu quero ainda ver bem, porque eu sou aquela pessoa que sim, quando apaixona facilmente, ai, esquece. Eu sou do tipo de fazer tudo para o meu baby, não? Eu gosto tipo mesmo de lhe fazer sentir bem, eu gosto de dar presentes, eu gosto também de viajar, eu gosto, eu sou uma pessoa tipo I love hard, eu gosto de amar mesmo. Eu sou assim, eu sou fogosa, percebes? Eu gosto de paixão. E comigo tem que funcionar assim. E se não funcionar assim, se não tiver paixão, se não tiver química, vai. Look at her, gosto, isso mesmo. Eu acho que é muito importante tu pensar assim e realmente sentir assim, porque eu acho que cada vez é mais importante nós temos pessoas que se valorizem cada vez mais. Principalmente as mulheres que, infelizmente, estamos num mundo ainda que é muito patriarcal, não é? Em que o homem ainda está aqui no topo da cadeia, digamos cadeia, não é? Entre aspas, e faz muitas vezes. Os homens, infelizmente, fazem muitas vezes as mulheres sentirem-se mal com elas mesmas, quando não tem que ser assim. E o facto de, cada vez mais, ver mulheres jovens que acreditam em si e que se amem, dá mesmo orgulho. É verdade, até porque hoje mais cedo estive numa outra entrevista onde é que eu disse que ultimamente tenho conhecido pessoas e que estão em relações e sempre que eu pergunto, estás feliz? Oh, não. É muita história. Às vezes eu fico a pensar, meu Deus, é como se ninguém está feliz numa relação. Todo mundo ninguém está satisfeito com alguma coisa. Todo mundo precisa de algo ou aquilo não está a valer a pena. E às vezes é difícil, porque para nós mulheres, eu sou mulher, então eu converso com muitas mulheres também, eu vejo que realmente a gente precisa se valorizar, a gente precisa se amar em primeiro lugar, porque há muitas mulheres a passarem por coisas que os homens fazem. Eu não estou a dizer que só os homens fazem, isso é todos nós, tipo, vice-versa. Sim, claro. E então, mas como eu sou mulher, enfim, a minha proximidade é mais com o público feminino e com as mulheres, então eu sempre ouço, eu não estou a gostar, a pessoa não está a me tratar bem, não estou feliz, a pessoa tem outras pessoas, a pessoa está a me trair. Eu digo sempre, sai. Sai. Eu digo, a sério, eu não sou uma boa pessoa para dar conselho. Eu não sou. A sério, porque às vezes a pessoa pode vir comigo e dizer-me assim, Jossa, reclamar das relações. A coisa que eu vou dizer sempre é, sai, se não estás feliz, sai. Mas é uma verdade. Então é um bocado complicado. Estamos num mundo, nesse momento, o mundo que estamos a experienciar é o amor. A ideia do amor, o que é que os nossos avós, os nossos pais viveram. Eu não sei se a gente vai encontrar tanto assim. Ou, o que é que eu digo? Quem encontrar, agarre bem, porque está muito difícil, é muito raro. Eu acho que, neste momento, o amor acaba muito por ser falso. Isso porquê? Porque há muitas camadas em cima de camadas e as pessoas hoje em dia não se confrontam, têm medo de uma relação, têm medo de falar o que realmente sentem, não há comunicação. E quando não há comunicação, claramente que vais estar a dizer, estás feliz? Não, porque dizem que communication is the key. Comunicação mas é mesmo. É essencial, e é verdade, porque eu acho que estamos numa era onde a gente desiste muito fácil. A primeira guerra, o primeiro conflito, o primeiro desentendimento, a gente já quer ir embora, porque também acho que as coisas ficaram mais descartáveis, sabes? De uma forma assim. Mas tu me perguntares assim, olha, tu preferis viver no tempo dos teus pais ou dos teus avós, vou dizer, quando se trata daquele conceito de família, eu acho que isso tem que se perdurar, não? Eu acho que a gente tem que fazer valer a pena e temos que pensar na família, porque imagina, senão vamos tornar-se pessoas amargas, pessoas sozinhas, e pessoas amargas e sozinhas são pessoas depressivas, são pessoas que não estão felizes. E a família, eu acho que traz um bocadinho de balanço e eu acho que é isso que nós devemos focar, na família e nos valores da família também. Concordo contigo, mas também isso remete-me a uma opinião muito, muito própria, que eu acho que o tempo dos nossos pais, por mais que se fale que é o tempo mais bonito, que as pessoas realmente amavam-se, etc., por um lado é verdade, mas por outro lado também temos noção que nós, nossa comunidade africana, o facto de exatamente existir esse apegar de família
fez com que muitas mães nossas e tias nossas não se separassem dos maridos porque é verdade. é família. Então, por mais situações que se tivessem, por mais filhos fora do casamento que os maridos Às vezes fossem violência ter, doméstica. violência doméstica, as mulheres mantinham-se lá e não é muito por amor, é mesmo pela família. Yeah. Por um lado, eu acho que é bom. Hoje em dia, 2024, estamos com essa ideia de que, ok, eu se não estou aí bem, não estou, vou-me embora, estás a ver? Se há um conflito, vou-me embora. Por outro lado, é mau porque lá está, as pessoas são muito descartáveis hoje em dia, não é? tens Não há razão. comunicação, não há realmente conversa sobre o que está a acontecer e como podemos resolver os conflitos. E de repente, isso aqui tornou-se uma terapia quase de relações, não é? E não só da música. Nos sigam para mais conselhos. Conselhos de Jocelyn Wildes, grátis, está bem? Aproveitem-nos. Fala agora a tua música, Yeah. Falso. Como é que foi a ideia do conceito deste videoclipe? Olha, Está muito giro. obrigada. Acerca do vídeo, como eu acho que eu já, não sei se eu falei na outra vez, mas não, acho que não. Eu iniciei este ano a minha formação em acting, de representação em Londres. E porque um dos meus objetivos também dentro da música é fazer a junção dos dois, da música e da representação. E neste videoclipe, quando... Não sei se tu conheces o Will Soldier. Conheci, senhora. Yeah. Então eu fui ter com ele e com o Indy. Eu disse, olha, eu tenho essa ideia. E essa ideia é isso e aquilo e aquilo. Eu disse, ok. Depois chamamos a Chunk, que é a Vanessa. Eu disse, olha, tenho essa ideia e eu quero transformar isso em realidade. E disseram, quem vai ser a atriz? Eu, mim. Tipo, porque às vezes as pessoas pensam que eu vou, tipo, pode chamar outra pessoa e eu não. Eu mesma vou ser a atriz, eu mesma vou desenvolver aquele personagem. E aquilo, e toda a formação em Londres me fez entender o que é que eu queria do personagem, dos personagens que lá estão. Eu não queria fazer algo que já foi feito, porque eu tenho muito respeito por tudo que já se foi feito, só que às vezes eu quero, tanto eu como os espectadores, outras pessoas, às vezes eu acho que querem... Oh, não, tranquilo. Todos querem ver uma coisa diferente, todos querem ver uma cena também que dá que pensar. Eu acho que, não sei se já viste o videoclipe lá. É um bocado chocante, sim, mas eu... Estás armada até os dentes mesmo. Mas eu vou logo dizendo assim, quero mesmo chamar a atenção que não é uma apologia ao crime, é apenas mostrar onde é que o amor, onde é que o sentimento pode nos levar. E acho que a gente tem muitos exemplos na sociedade acerca disso, acerca das coisas acabarem em tragédia. Não espero que aconteça, não é algo que eu desejo para ninguém, mas... Está aí no videoclipe, é mesmo quando a gente gosta, a gente quer amar e ser amado, e quando isso não acontece, muitas pessoas go crazy. Infelizmente isso acontece muito na sociedade ainda hoje em dia. E, em Cabo Verde cada vez mais, sabe? Exatamente. Há muito feminicídio ainda em Cabo Verde, o que é muito triste porque são crimes cometidos por jovens. Isso aqui é muito mais... É chocante, não é? Há muito pouco tempo na minha zona aconteceu tipo homicídio seguido de suicídio, 2 vezes. Tipo, em pouco espaço de tempo e isso dá que pensar, percebes? Mas claro, no videoclipe sim, há pessoas que me questionaram também porque é que ela não fez uma coisa com um final mais feliz. Eu não queria um final feliz, não? Eu acho que os finais felizes nos iludem bué. Um bocadinho. Eu acho que claro que todos nós queremos um final feliz, só que a vida às vezes não é assim. Na maioria das vezes não é assim. Eu queria apenas mostrar mesmo aquele lado chocante do amar demais e do pôr a pessoa em primeiro lugar e não a ti própria. E de quereres mesmo vingar a pessoa, tirar a pessoa do mapa, percebes? Mas no clipe tem detalhes, por isso que eu digo, vejam o clipe do início até o fim. Para perceber mesmo Há qual muitos é detalhes, o conceito. because to be continued. E então por isso que eu quis trazer essa realidade aí. E antes de mais eu agradeço a todas as pessoas que já ouviram e já foram às plataformas e já foram ao YouTube, porque é muito importante para mim. Muito bem. E porquê que, antes de cantares a música, eu gostava de fazer-te uma pequena pergunta. Porquê que também decidiste fazer agora esta formação em acting? Eu, desde muito cedo, sempre senti que eu queria ser atriz. Eu acho que eu sempre fui atriz. Mesmo na vida. Sometimes you have to. Às vezes tem mesmo que ser, you know? Dizem mesmo que nós somos atores. Né? A gente convive em sociedade. Às vezes, a gente tem que... Para conviver em sociedade, a gente tem que não ser... Adaptar-se. Temos que adaptar. Então, acho que isso é ser ator também. Mas eu queria... eu tenho objetivos, eu tenho sonhos grandes.
E eu tenho sonho também de realizar filmes. Eu tenho sonho. Eu, por acaso, eu tenho uma curta-metragem também que vou filmar muito em breve. Também que eu é que trouxe a ideia e depois dei a um guionista que adaptou e fez tudo. E porque essa ideia é da minha cabeça. Porque eu quero fazer coisas grandes. E juntar a música com a representação, para mim, é um passo muito importante e é algo que eu desejo muito. Então, eu não quis apenas dizer, eu sou atriz. Não, vou me formar, vou saber como é que as coisas são. E então, foi o que é que eu fiz. Eu fui a Londres, foi das melhores coisas que eu fiz. Eu estava tão feliz, nem imaginas. Me lembro, era janeiro, fui lá, eu nem queria voltar para Tuga, gente, que eu disse, eu quero mais. Mas só porque eu aprendi imenso, sabes? Eu tinha algumas ideias, eu pensei que era assim, depois não eram, e explicaram muito bem. Olha, gostaram também muito de mim aí na escola. Tenho o contato ainda, tenho o contato dos professores e das pessoas. Por acaso, mesmo encontrei agentes que querem me representar. Foi muito bom ter ido para Londres. E é isso, se a gente tem uma coisa na cabeça, vamos em frente, não ouvir as outras pessoas. E foi assim, eu nem falei muito com ninguém. Escrevi-me, não, fiz uma audição ali. Tens que fazer uma audição. Acabei de fazer uma audição, enviaram um review longo a dizer absolutely. Come. Yes, Foi nice, foi giro. Muito bom. Muito bom. Então vamos agora ouvir-te? Claro. Por favor. Jocelyn, no nosso palco, o microfone é teu. Muito obrigada. Está à vontade. Vamos agora ouvir, Jocelyn, claramente. É aqui, não? Música falso, sim. Estás à vontade. Merci. Houve um momento mesmo que até o Will Soldier ficou... Não, porque ele ainda não sabia, os meus amigos ainda não tinham visto essa faceta da atriz. Ele ficou top like. Porque dá aquela coisa, porque é por isso que eu recebi até uma mensagem de uma menina que disse: eu vou mandar o meu marido, porque ele é falso. E eu, credo! O marido. Eu estou a receber mensagens no Instagram e no Facebook de meninos a dizerem mesmo: essa música vem em boa hora. Essa é para eu desejar aquele falso que eu gosto. Você acabar relações, né? Não, a ideia não é aquela, a ideia é trazer um momento de reflexão. Reflexão, para depois acabar com a relação dos outros. Não sei, de que forma que o facto de teres feito a formação como atriz ajuda na tua construção de artista e também como cantora? Eu acho que... Eu sempre achei que o mundo da música e a representação são mundos muito próximos, assim. Porque, por mais que... Eu acho que todo artista tem aquele lado, aquele bichinho da ator e atriz. Porque eu acho que depois de eu vir de Londres, em todas as minhas músicas, até aquele que eu escrevo, eu senti uma diferença enorme na minha composição, porque eu vejo bué as coisas bué de uma maneira cinema, percebes? Então eu acho que isso me ajudou bué a desenvolver melhor a composição e o que é que eu quero mostrar nos meus vídeos também, os projetos também que eu quero desenvolver. E claro, acho que me deu mais uma vontade de perseguir mais, porque eu fiz essa formação, mas ainda vou fazer mais, ainda vou estudar mais. Eu acho que ainda é um bocado cedo assim para dizer também o tanto que aquele tem me ajudado, porque eu quero ir mais, percebes? Então acho que o que é que eu aprendi agora é mesmo para ir step by step e depois com mais bagagens desenvolver coisas melhores. Yeah. Que isso aconteça.
Eu espero bem que sim. Quando se manifesta, acontece. Tu não gostavas de ser ator? Eu, porquê? Pô, tem pinta de ator. O Brad Pitt africano chegou! Não. Pá, sabe, eu sempre gostei muito de representação, desde miúdo também. Eu fiz um pouco de teatro até os meus 14 anos, mais ou menos. Mas foi algo muito amador, na altura. Mas, por entanto, Não era a algo vida... que tu querias, tipo... Não explorei essa vertente. Então, estou só mesmo a viver a minha vida. Quem sabe, não, um dia, não. podemos atuar aqui os dois juntos. I don't know. Luciana, muito obrigado. De nada. Olha, Então, obrigada sucesso, por me tá bom? receberem. Claro, Obrigada. tua casa, tá bom? Estamos juntos. Um beijo grande a todos. E depois de um breve intervalo, eu volto com o Luís Correia e o Rachid Incoté com as novidades do futebol africano. Portanto, fique desse lado. Até já.